Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Henrique, eu sou acadêmico do sétimo período do curso de História da Univale e hoje eu vou estar aqui trazendo para vocês uma videoaula sobre a questão da Palestina. Essa nossa primeira aula ela é uma introdução aos estudos sobre a Palestina e ela está dentro da unidade temática O Nascimento da República no Brasil e os processos históricos até a metade do século XX. Ao fundo aqui vocês já conseguem observar duas bandeiras. Essa bandeira da esquerda ela é a bandeira da Palestina e a bandeira da direita, a bandeira do Estado de Israel. Ambos são protagonistas nesses conflitos da questão da Palestina, como nós vamos começar a estudar a partir de agora. Bom, o nosso objeto de conhecimento vai ser a questão da Palestina, e a nossa habilidade será identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa. Eu trouxe aqui já uma figura para ilustrar para vocês. Essa foto ela rodou o mundo em 2018. É de um rebelde na Palestina protestando contra o Estado de Israel. E essa foto ela fez muito sucesso porque ela foi comparada com um quadro da Revolução Francesa, que defendia os ideais de liberdade. Então vamos lá. O que é a Palestina? Você já deve ter ouvido falar sobre Palestina, sobre Israel, porque esses nomes eles estão sempre na mídia, os noticiários, no jornal. Tá o tempo todo se falando de conflito na Palestina, o Estado de Israel. Então, a Palestina ela é sede de um dos maiores conflitos da contemporaneidade. Faz mais de 50 anos que esse conflito está acontecendo e até hoje não foi achada uma maneira de dar um fim e que agrade ambos os lados, tanto a Palestina quanto o Estado de Israel. E aqui agora nós vamos começar a entender, nessa primeira aula, quais as origens desse conflito. Por que a Palestina e o Estado de Israel eles têm todo esse embate? Por que aquele cara da primeira foto ele estava ali protestando? Por que a polícia estava atrás dele? Qual que era o interesse dele nesse protesto? Então vamos começar. Bom, aqui eu trouxe para vocês primeiro um mapa para situar para vocês onde fica a região da Palestina. O mapa aqui é da partilha da Palestina em 1947. Essas cores em amarelo e laranja, nós vamos ver mais para frente o significado delas. Primeiro, hoje, atentem-se apenas ao mapa em si. Então a Palestina, ela é essa parte que está colorida em laranja e amarelo, toda essa região, e ela faz fronteira com o Egito, com a Transjordânia, com a Síria. A capital da Palestina era a cidade de Jerusalém, uma cidade santa. E ela fica localizada no Oriente Médio, vocês já devem ter ouvido falar, que é um local que é majoritariamente território árabe. A grande maioria das pessoas que vivem lá são árabes. E como que a Palestina deixou de ser livre? A Palestina deixou de ser um lugar livre por volta do século XVI, quando o Império Turco eles conquistam a Palestina e quase todas as regiões árabes ao redor da Palestina, formando um gigantesco império. O império que é chamado de Império Turco-Otomano. Aí aqui é importante ressaltar, muita gente confunde turco e árabe. Turcos e árabes não são a mesma coisa. O motivo dessa confusão é justamente por causa do Império Turco-Otomano ter dominado todo esse território árabe. Mas relembrando, não são a mesma coisa. Até se você chamar um árabe de turco, possivelmente ele vai ficar bravo com você, porque muitos árabes não gostam dos turcos por conta, sempre enfatizando, dessa conquista que os turcos fizeram do território árabe. E quando que a Palestina ela deixa de ser território turco? Somente com o final da Primeira Guerra Mundial. Os turcos perdem a Primeira Guerra Mundial, então eles começam a recuar do avanço deles. O Império Turco estava conquistando muitas terras. Com a derrota da Primeira Guerra Mundial, eles começam a recuar e quem vai ter controle dessas terras vai ser o Ocidente, ou seja, a Inglaterra, a França, esses demais países que têm muita influência na Europa até os dias de hoje. Bom, então vamos falar um pouco de algumas informações sobre a Palestina. Por volta de 1910, 8% da população da Palestina é composta por judeus. Ah, professor, mas o que é um judeu? Bom, o judaísmo ele é uma religião e ele é uma religião abraâmica. O que é uma religião abraâmica? É uma religião que tem como base dela a figura de Abraão.
Lá, sim, aquele Abraão da Bíblia, até porque o cristianismo, ele é uma religião abraâmica também, junto com o islamismo. Essas são as três principais. As religiões abraâmicas, elas têm em comum que ambas, todas as três, na verdade, elas acreditam apenas na figura de um único Deus. Seja o Deus católico, seja o Alá, que é o Deus do Islã. E também, geralmente nessas religiões, a gente consegue ver a figura de um profeta, de um Messias. Seja ele Jesus no cristianismo, o próprio Maomé no islamismo, ou o Messias que os judeus esperam até hoje, mas que ainda não apareceu. E o povo judeu, ele vai ter muita importância para esses conflitos na Palestina, porque o povo judeu, eles também vão entrar neste conflito, como nós vamos ver mais adiante. Por isso que é importante prestar atenção nesse dado. Lá em 1910, só 8% da população da Palestina é composta por judeus. E a grande maioria deles ficam lá na cidade de Jerusalém, que eu comentei um pouquinho lá no mapa e que nós vamos voltar a falar dela. Desses 8%, 50% estava só em Jerusalém. E nas próximas aulas nós vamos perceber como esse número vai aumentando com o passar do tempo. Aí aqui, em 1914, o imperador Guilherme II da Alemanha, ele vai visitar o sultão turco Mehmed V. Vamos por partes. O que é um sultão? O sultão é um imperador turco. Então, lembra que eu falei que a Palestina era parte do Império Turco Otomano? Quem mandava nisso tudo? Quem manda nisso tudo é o sultão. Em 1914, o nome desse sultão é Mehmed V. Qual que era a intenção dessa visita do imperador Guilherme II da Alemanha? Ele queria apoio. Por quê? Porque na Europa a Alemanha começa a ganhar força e vai confrontar as outras nações ocidentais. Vai confrontar a França, vai confrontar a Inglaterra. E aqui começa a desenhar o cenário da Primeira Guerra Mundial. Então, o imperador Guilherme II ele consegue convencer o turco Mehmed V a lutar ao seu lado. E aqui forma uma aliança da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha e o Império Turco-Otomano. Então, os turcos e os alemães vão lutar do mesmo lado na Primeira Guerra Mundial. E por que isso é importante? Porque em 1915, a Inglaterra ela vai tentar convencer os árabes que estão sob domínio turco a se rebelarem contra esse domínio. Então, olha só que confusão. O Império Turco, que domina os árabes, ele está se aliando à Alemanha na Primeira Guerra Mundial contra a Inglaterra. E a Inglaterra está tentando ganhar a aliança dos árabes que estão sob o domínio turco. E eles vão nessas famílias importantes árabes, famílias que os ingleses, no caso, eles vão nessas famílias importantes árabes que têm muita influência e vão convencer eles a lutar do mesmo lado. Para daí, como que eles vão conseguir convencer? Eles vão prometer terra, vão prometer a liberdade que os árabes tanto querem do domínio turco e a possibilidade de existir um grande império árabe unificado, algo que os árabes sempre quiseram, mas nunca conseguiram. Ter, ao invés de um império turco, um império árabe, nas terras árabes. E para os árabes isso vai ter muita possibilidade, porque o Império Turco, por mais que ele ainda seja muito forte, é visível que ele está enfraquecendo com o passar do tempo. Então, nesse cenário, os árabes vão começar a chamada jihad. O que é uma jihad? O nome parece difícil, mas é uma guerra santa. É muito simples. É uma guerra santa contra os turcos. Os árabes que estão sendo dominados pelo Império Turco vão lutar contra os turcos. E enquanto isso? Bom, enquanto isso, na Rússia, cerca de 2 milhões de judeus estão sendo perseguidos, acusados de serem a causa das doenças, de todas as desgraças do país. Os judeus, em toda a história deles, eles foram muito perseguidos. E como eles foram muito perseguidos, eles nunca tiveram um Estado só para eles, um Estado propriamente judeu. Então, boa parte desse período aqui dos judeus que estão fugindo da Rússia, a grande maioria está indo para os Estados Unidos, mas tem uma parcela bem grande que está indo para a Palestina, que está naquela confusão que a gente acabou de dar uma olhada. É tudo nesse mesmo período de tempo. E
Quem que vai ganhar destaque nesse contexto para os judeus? Quem ganha destaque é um jornalista chamado Theodor Herzl. Ele vai ser o cara que vai sair discursando por aí, que vai escrever, que vai falar que não dá mais para viver no espalhado por aí. Os judeus não podem mais ficar, alguns na Rússia, outros nos Estados Unidos, ter que fugir para a Palestina. Os judeus, ele vai falar que eles precisam de um Estado judeu, que precisa ter uma terra propriamente judia. E é por isso que esse cara, o Theodor Herzl, ele vai ser considerado o fundador do sionismo, que seria o primeiro nacionalismo judeu. Sionismo significaria os amantes de Sião. Então, mas espera aí. O que é sionismo? O que é Estado? O que é nacionalismo? Nós vamos ver isso agora. O nacionalismo seria aquele sentimento de pertencimento a algum lugar, de identidade. Então, quando se fala em sionismo, nós estamos falando de um nacionalismo, um sentimento de pertencimento, de identidade a um lugar judeu. Só que esse lugar, nesse momento, ainda não existe. Então, esse nacionalismo judeu vai ser o nacionalismo para buscar a criação de um lugar para os judeus, a criação de um Estado judeu. O que seria um Estado judeu? Seria tipo, tem o Estado de Santa Catarina, tem o Estado judeu? Não, não é bem assim. E por que não é bem assim? Porque aqui, quando a gente está falando de Estado, a gente está falando do Estado-nação, o Estado soberano. O que seria isso? O Estado, ele é meio que uma entidade com poder para governar o povo dentro de uma área, de um território pré-estabelecido. Vou tentar simplificar pondo na prática. Vamos imaginar então um Estado judeu. O que seria um Estado judeu? Seria um território para os judeus, governado pelos judeus, para os judeus também, o governo, e soberano. Como assim soberano? Os estados vizinhos, os países vizinhos, eles não poderiam se intrometer nas questões políticas, sociais, econômicas dali de dentro. Então, isso seria mais ou menos o conceito de Estado. Então, o Estado judeu seria um Estado para os judeus. O conceito de migração aqui, ele entra nessa questão dos judeus serem forçados a migrar. O que seria migrar? Seria a sair de suas terras e irem para outras terras. Como aqui ainda não existe um Estado judeu, eles estão migrando de outros países para outros países. Por exemplo, aqui eu falei da migração forçada que eles tiveram em relação aos russos. Então, os judeus tiveram que migrar da Rússia, tanto para os Estados Unidos quanto para a Palestina. E migrar literalmente sair. Eles tiveram que sair da Rússia e ir para outro lugar. Isso que é a migração. E o sionismo, eu expliquei junto com o nacionalismo, ele seria o nacionalismo só que para os judeus, para o Estado judeu. E ao fundo aqui tem a figura do Theodor Herzl, que seria o fundador do sionismo e o cara que vai idealizar o Estado judeu. Vai falar, não, chega, a gente precisa de um Estado só para nós judeus. E agora, para sintetizar, para a gente gravar bem e fazer um resuminho da nossa aula para entender as próximas aulas também. Hoje nós vimos que para entender a questão da Palestina, nós precisamos ter sempre em mente a Primeira Guerra Mundial, porque é nesse mesmo cenário, é nesse mesmo contexto, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Outra coisa que nós precisamos entender e ter sempre em mente é que foi prometido aos árabes a possibilidade de criar um Império Árabe unido, um Império Árabe unificado. Gente, isso aqui vai ser muito importante para nós podermos entender as nossas próximas aulas. Vimos também que os judeus, eles perseguidos pelos russos, e claro, não só pelos russos, em toda a sua história, os judeus foram muito perseguidos, eles viram na Palestina uma oportunidade de vida melhor. Eles viram na Palestina o lugar de esperança de começar uma vida nova. E nós também entendemos um pouquinho melhor os conceitos de Estado, migração, nacionalismo e sionismo. Essa foi a nossa primeira aula, ela foi uma aula mais de introdução. Nós vamos nos aprofundar nesses temas nas próximas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado.
Aqui são as 3 referências básicas que foi utilizada para a elaboração dessa aula. Foi um livro, um artigo e um documentário. E vejo vocês nas próximas aulas. Espero que todos estejam bem e até mais.